Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite na presença do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Dando sequência aos nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vamos hoje entrar no capítulo número 9, que narra para nós a conversão de Saulo. Saulo, que vai ser aí o grande nome, né, do Novo Testamento, nas doutrinas, na teologia, no ensino da palavra. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Estudamos na semana passada a história de Filipe e o eunuco. Hoje, então, a conversão de Saulo. E nos diz assim o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, graças te damos pelo privilégio que nós temos de nos encontrar diante da tua santa palavra, essa palavra que é viva, é poderosa, ela é verdadeira, e nós clamamos que nesta noite, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa falar às nossas mentes, aos nossos corações, nos fortalecer, nos edificar, nos encorajar, ó Pai, e nos dar, ó Deus, a graça de nos aproximarmos mais e mais do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Fala conosco, ó Pai, abençoe todo o teu povo. Eu clamo a tua misericórdia e oro agradecida no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos trazer a nossa memória, quando nós estudamos o capítulo de número 8, ele começa o primeiro versículo do capítulo 8 dizendo assim para nós: E Saulo consentia na sua morte. Aqui referindo-se à morte de Estevão, tido como o primeiro mártir da igreja cristã, que vai morrer ali apedrejado. E as pessoas deixavam as suas roupas aos pés de Paulo, né, de um jovem chamado Saulo ainda, e ele consentia na morte. Saulo, ele era uma pessoa muito zelosa, a gente não pode perder essa dimensão. Saulo não fazia o que ele fazia, essa perseguição que ele acometia aos cristãos, às cristãs, ele perseguia, ele matava, e ele tinha plena convicção de que ele estava fazendo o correto. Ele era zeloso da lei, ele era um grande conhecedor, ele mesmo, né, em alguns momentos das cartas, a gente vai ver onde ele tira sua carteirinha, né, de uma pessoa que foi criada, que foi ensinada, foi doutrinada, que protegeu, defendeu os ensinos da lei. Então, enquanto ele está ali perseguindo os cristãos e as cristãs, Paulo entende que o cristianismo pode colocar toda a lei a perder, né? Pode destruir a lei, pode contaminar a lei. Então, o seu zelo para com o texto bíblico, na verdade, quando a gente fala de lei, nós nos referimos aí à lei e aos profetas, como diz a palavra, né? A questão do Pentateuco, dos escritos proféticos. Então, Paulo ele defendia essa palavra. E ele entendia os cristãos como um povo que estava ali não respeitando, não seguindo as orientações da palavra, portanto deveriam morrer. Ele quer resolver a questão na foice, né? Quer resolver na faca, quer resolver de forma violenta e de forma agressiva, e ele faz isso. O texto que nós lemos hoje, o capítulo 9, ele começa dizendo assim, que Saulo
respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor e dirigiu-se ao sumo sacerdote pedindo autorização para caçar. Essa, na verdade, é a expressão mais apropriada. Ele queria caçar todos os cristãos e cristãs. Vamos nos lembrar, no capítulo 8, a igreja foi dispersa. Então, aquele movimento que estava acontecendo ali basicamente em Jerusalém, agora começa a acontecer o quê? Ir para os confins da terra, começa a ir para outras cidades, para outras regiões. Então Paulo, ele já não quer mais ficar ali só em Jerusalém caçando o povo de Cristo, né, os cristãos e cristãs, mas agora ele quer ir por estrada fora. Eles estão indo para onde? Que eu quero ir atrás. Ninguém vai fugir não da espada. Todo mundo, né, precisa ser alcançado, precisa ser punido por estar pregando esse outro ensino, este outro conceito. Então essa era a ideia de Paulo, ir atrás dos cristãos. E o texto diz para nós que ele respirava ameaça. Então quando a gente imagina aqui, nós vamos imaginar aqui como se fosse um bicho, né? Um cão bravo, um leão feroz. Quando pega a sua presa, ele dá aquela esbaforida em cima, assim, com raiva, com ódio, querendo pegar, querendo devorar, querendo destruir. Esse é o significado da expressão que o texto nos traz, né? Paulo, ele respirava ali, ele tinha raiva, ele queria destruir o povo cristão porque estava causando ali um movimento com o qual ele não concordava. Então o texto diz para nós que ele respirava ameaça contra os discípulos do Senhor, né? E aí ele vai ao sumo sacerdote, porque ele também não saía para outras regiões sem ter autorização. Ele andava muito na lei, lembra? Que ele fazia tudo certinho, como dizia ali o script, né? Ele fazia tudo de acordo. Então ele vai às autoridades da sua época, ele fala assim, eu quero autorização para eu ir atrás até Damasco. Eu estou saindo agora aqui de Jerusalém, eu vou até Damasco e ali eu quero pegar, né, as pessoas que estão indo por esse caminho. E é o que ele faz. O texto diz para nós aqui que ele vai atrás deles. Nós vamos aqui utilizar-se a expressão os do caminho, né? Então é uma nova expressão que vai ser utilizada para referir-se aos discípulos de Jesus, os do caminho. Então quero caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, e para levarem preso para Jerusalém. Então não só ele matava, ele torturava, mas ele também prendia. Então nesse caso aqui ele queria trazer para Jerusalém, porque em Jerusalém também tinha ali as autoridades que davam para ele ali um pouco mais de segurança. E o que acontece? Seguindo estrada fora, então pegamos estrada aqui, né? O texto diz para nós assim, quando ele já estava perto de Damasco, ele já estava chegando na cidade de Damasco e subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente já ouviu a história que Saulo caiu do cavalo, né? É possível, é provável, mas aqui o texto não diz isso para nós, ó, diz apenas que ele cai, ele vai para o chão, né? Então ele vê uma luz. Olha que coisa mais linda, né? Jesus se revela para Saulo por meio de uma luz muito forte, né? O texto diz assim que que uma luz do céu brilhou ao redor dele ao ponto de ele cair. Então ele caiu por conta daquela luz, talvez o susto que ele levou, né? Se ele estava em cima de algum animal, pode ser que o animal também tenha se assustado. Enfim, o texto nos diz que uma luz o envolveu, brilhou ao redor dele e ele então cai por terra, né? Cai e vai parar no chão. E ouve uma voz, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E é interessante que ele fica ali atônito, né? Pensa você, uma luz do céu te envolve, né? Talvez a mensagem possa ser outra, assim esperamos, não precisa ser porque me persegues, mas outra situação, né? Outra pergunta pudesse ser feita, né? Ou talvez uma afirmação, enfim. E ele responde: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
né? Então, a gente vê aqui o momento em que Jesus se apresenta para Saulo, se coloca diante de Saulo, né? Mas a palavra mostra para nós que não dava tempo ali de mais conversa, porque o texto diz para nós que em seguida Jesus diz para ele, mas então levanta, entra na cidade, ele dá aqui toda uma orientação, né? Mas levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E isso é muito interessante, porque uma pessoa que estava acostumada a dar ordens, uma pessoa que tinha toda a sua vida cronometrada, organizada, determinada, ele dirigia os seus próprios passos, ele dava ordem aos soldados, ele tinha acesso direto à liderança ali de Jerusalém, né, ao sumo sacerdote, ele tinha acesso por causa da sua influência, de ser uma pessoa conhecida, e de repente agora ele está à mercê. Ele vai ser conduzido pela sua mão, como uma criança é conduzida, para um lugar onde ele não conhece, ele vai para uma casa de quem ele não sabe quem é, e o texto diz para nós que durante o tempo em que ele ficou sem comer e sem beber, ele ficou ali talvez meditando, refletindo, orando, enfim, ele ficou durante esses 3 dias ali avaliando a sua caminhada, né? Então perceba, meu irmão e minha irmã, essa famosa história da conversão de Saulo, né, que de perseguidor e ultrajante passou a ser professor e pregador ilustre do Evangelho do Senhor Jesus, é o que vai escrever o maior número de cartas do Novo Testamento, né? O texto mostra-nos como ele foi despertado e forjado pela aparição do próprio Jesus. É interessante a questão dele ser apóstolo, né? Aqui tá, né, o apostolado de Paulo. Então, o apóstolo é aquele que teve um encontro ali com Jesus. Então, Paulo ele vai dizer, eu tive, a gente vai ver isso mais pra frente, né, quando ele vai declarar, não, eu sou apóstolo do Senhor, né? O próprio Jesus se apresentou a mim, né, enquanto ele viajava para a estrada de Damasco. O que mais que o texto mostra aqui para nós, né, que é importante a gente destacar? Os seus companheiros de viagem ficaram todos emudecidos. É interessante que, olha que incrível, né? Jesus estava ali falando com Saulo, explicando para ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, conversando, e os demais estavam ao lado, ninguém interrompeu, ninguém perguntou, ninguém questionou, ninguém quis ver também, pelo menos o texto não nos revela isso, né? Pode ser que tenha acontecido alguma situação, mas o texto não traz para nós, né? Mas diz assim que contudo, né, ninguém falou nada, né, não viram nada, né, eles apenas ouviram a voz, ficaram mudos e não enxergaram nada. Só que Saulo ainda, né, ele não só não enxergou, ele não enxergou que era Jesus, mas ele também não enxergou mais ninguém, porque o texto diz para nós que ele vai ficar cego, né? Então, os seus companheiros não viram Jesus, mas a vida continuou e eles puderam segurar na mão de Saulo e levá-lo até a casa que eles chegaram lá em Damasco. Porém, Saulo, além dele ter caído, ele viu a luz, ele ouviu a voz de Jesus, mas ele ficou fisicamente e temporariamente cego, não podendo ali enxergar mais nada, né? Não só Jesus, mas como também as pessoas. Então, quando ele abre os olhos, ele não podia mais ver, e foi então guiado pela sua mão até chegar em Damasco. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites, onde nada comeu e nada bebeu. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui nesse texto que a igreja, ela é do Senhor Jesus. E que o Senhor, ele tem os propósitos dele. Muitas vezes nós ainda conhecemos em nossos dias pessoas que endurecem o coração, pessoas que não suportam os cristãos, as cristãs. Nós temos muito levante ainda hoje contra a igreja do Senhor Jesus. Mas o propósito de Deus, ele se cumpre. Nada para no meio do caminho, né? Nada foge à vontade de Deus. Ele tem o seu propósito e o seu propósito vai acontecer. E aí nós precisamos entender que Deus nos usa, apesar de nós,
Às vezes a gente tem coração endurecido, às vezes a gente não quer cumprir a vontade de Deus, às vezes nós achamos que não é para nós esse projeto, esse propósito, mas Deus, quando Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele também nos capacita. Assim foi com Paulo, que tinha um coração endurecido para a obra do Senhor, e ele foi diretamente, né, foi o próprio Jesus que aparece diante dele. E nós vamos ver depois a continuação do texto, né? Que vai chegar lá o Ananias para visitá-lo, né? Eu não quero antecipar aqui o estudo da próxima semana, mas é muito interessante que Deus vai dizer se ele é um instrumento precioso para mim. E aí nós precisamos perceber que ainda que a gente tenha limitações, ainda que a gente tenha dificuldades, ainda que a gente tenha lutas, ainda que outras pessoas estejam endurecidas para ouvir o Evangelho, se for o propósito de Deus, se for o plano de Deus, que elas sejam usadas, certamente Deus vai se manifestar, Jesus vai se mostrar, né? Ele vai envolvê-las com a sua glória, e é impossível a gente ficar de pé diante da glória do Senhor, né? Então Saulo, ele experimenta ele desfruta ali da glória do Senhor, então ele cai, não porque ele não pediu para cair, não, ele caiu, mesmo que ele não quisesse, né? Diante da presença do Senhor não tem como ficar de pé, então ele caiu ali, e ali ele ouviu e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu penso, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós precisamos trazer à nossa memória: quem és tu, Senhor? Quem é o Deus que nós temos servido? Quem é o Deus que nós temos adorado? Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus perante o qual nós precisamos aprender a constantemente nos prostrar, crendo que Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, Ele tem desejo de fazer de nós um instrumento nas mãos dele. Portanto, que Deus use a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, que você possa se prostrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero sim te servir e te adorar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, graças te damos mais uma vez pelo privilégio de trazer à memória, Senhor, a história da conversão de Saulo, Pai, o momento em que ele tem o encontro contigo, Deus, onde ele é chamado, Deus, ali para despertar para ti. Ó Pai, hoje quantas pessoas ainda estão surdas, ainda estão cegas, ainda estão mudas, ó Pai, não estão, ó Deus, te buscando, não estão te aceitando, não estão recebendo da tua palavra. Eu quero clamar, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, o Senhor quebrante os corações, abre os ouvidos, ó Pai, abre, Senhor, os olhos para que as pessoas possam te enxergar, possam te buscar, possam ter desejo de ti. Usa, Senhor, a tua igreja, que a tua igreja, Senhor, possa ser uma igreja que caminha na conformidade da tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, caminha conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livra de todo mal e nos ajude, ó Pai, a sermos anunciadores e anunciadoras de salvação e a perseverarmos diante, ó Pai, das perseguições que ainda estão presentes no mundo atual. Muito obrigado por este tempo, caminha conosco, é a oração que fazemos e agradecemos o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar.